Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo à leitura bíblica diária. Hoje é dia 7 de agosto de 2020. Nós iniciamos este devocional em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O que você conhece, o que você sabe a respeito de Jesus? Quero compartilhar neste momento a leitura bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, os versículos 24 a 28, onde nós lemos assim. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor, falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém, conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar. Então o levaram para a casa dele e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província da Acaia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que pela graça de Deus haviam crido, pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Quem é Jesus para você? O que você sabe a respeito deste homem? Apolo, ele era judeu, e assim como o apóstolo Paulo também havia se tornado cristão por meio do anúncio, por meio da evangelização, da pregação do Evangelho, onde, por meio do estudo das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, se provou que este que havia vindo para salvar a humanidade realmente era o prometido de Deus pelos profetas no Antigo Testamento. Então, Apolo, que havia nascido em Alexandria, em nosso texto está na cidade de Éfeso, onde ele faz o seu trabalho. Em seguida, ele vai para a cidade de Acaia continuar o trabalho de ensino, de evangelização. O nosso texto diz que Apolo tinha um profundo conhecimento das Escrituras Sagradas. Esse é um aspecto importante na evangelização, no ensino. Quanto mais conhecimento nós temos, e por isso a necessidade de nós nos aperfeiçoar, de nós estudarmos continuamente a palavra de Deus, compreendermos o fio da meada, ou seja, sabermos o que realmente Deus quer com o mundo, com o ser humano, por que Ele deixou a palavra de Deus para nós. E isso tudo nós aprendemos no estudo da palavra, e para isso é importante que nós tenhamos pais, pessoas que nos auxiliam nesse estudo. Quem são os pais que podem auxiliar? Os pais da igreja, os pastores, os guias espirituais, que nos auxiliam no entendimento. E este texto nos deixa isso muito claro, que Apolo tinha um conhecimento muito profundo e um ensinamento correto a respeito de Jesus. No entanto, ele ainda não tinha compreendido o batismo de Jesus, ele apenas tinha aprendido a respeito do batismo de João Batista. E quando Priscila e Áquila ouviram Apolo ensinando e viram essa lacuna, eles o levaram para casa e, por meio do estudo da palavra, puderam clarear esta lacuna que havia. E assim acontece com o ensino da palavra. É possível que você não saiba tudo, e quem sabe nunca venha a saber tudo, assim como eu também não sei tudo a respeito da palavra. Mas isto não me impede de eu ensinar. Aquilo que eu sei, eu vou ensinar. E se em algum momento alguém constatar que há uma lacuna, há alguma dificuldade no ensino, então esta pessoa poderá vir até mim e dizer: pastor, naquele aspecto, naquele ensino, há uma lacuna, há uma dificuldade, você não tem clareza. E assim esta dificuldade poderá ser resolvida para que a proclamação do Evangelho aconteça ainda melhor, com maior
clareza. E um outro aspecto importante é que quando Apolo se dispõe a ir para Acaia, há recomendações maravilhosas dos irmãos de Éfeso a respeito de Apolo, para que o povo de Acaia, os irmãos de Acaia, recebam bem este mensageiro de Deus. Você tem dado boas indicações, boas recomendações, quando alguém tem ido até um outro lugar, alguma família, a respeito do seu irmão ou do seu pastor, indicando o seu trabalho, indicando o seu testemunho, dando boas recomendações. Isso é importante para que as pessoas acolham os mensageiros de Deus como mensageiros de Deus, porque eles não falam em seu próprio nome, eles falam em nome do Senhor, porque é Deus que irá falar às pessoas por meio de um mensageiro de Deus. E o texto nos diz que o apóstolo, ou melhor, Apolo, lá em Acaia, ele, usando argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas escrituras sagradas que Jesus é o Messias. Então, por meio da discussão, por meio do debate, por meio da reflexão, do estudo, o apóstolo Paulo convencia os judeus a respeito de que Jesus realmente é o Messias. O que é Messias? Salvador. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, muitas pessoas têm uma noção de quem é Jesus, mas não o conhecem como Messias. E este é o aspecto mais importante das Escrituras Sagradas, de que Jesus, como Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, Jesus é Deus, ele veio salvar, ele é o Messias, ele veio resgatar, libertar a humanidade, o ser humano, eu e você, todos os homens da face da terra, da condenação, da morte e principalmente do sofrimento e castigos eternos no inferno. Nós nascemos condenados, nós nascemos afastados de Deus. E nesta situação, nós, se ninguém nos libertar, se ninguém nos salvar, nós iremos ser condenados no inferno. É inevitável. E não tem como nós nos salvar, porque a lei de Deus, ela foi dada por Deus para que todos possam andar nela e cumpri-la. No entanto, o ser humano, por causa da natureza pecaminosa que existe nele desde a desobediência, desde o desobedecer de Adão e Eva, quando eles se afastaram de Deus e foram expulsos da presença de Deus, desde aquele momento, ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Então, nós não conseguimos nos salvar, mas o Messias veio nos salvar. Jesus é o Salvador. Ele deu a sua vida para resgatar o ser humano da morte, para resgatar o ser humano da condenação do inferno, do sofrimento eterno, do padecer eterno, afastado de Deus. E nas garras, no sofrimento doloroso que o diabo impõe à vida do ser humano, corpo e alma. Então, o que Jesus veio fazer quando ele se tornou o Messias? Como Deus, ele morre, ele sofre em nosso favor, depois ele morre em nosso favor e com a sua morte, ao derramar o sangue, ele nos lava dos pecados, tira a nossa culpa e ele tira ela diariamente em nosso relacionamento com Deus como um pecador arrependido. Eu sou indigno do perdão, mas pela fé eu o recebo gratuitamente. Então, o sangue de Jesus me lava e o lavar de Jesus me habilita a ser filho e a receber a herança de uma vida feliz. Ou seja, Jesus morre e ressuscita. E a ressurreição dele também é em nosso favor. Ele diz, assim como eu ressuscitei, vós também ressuscitareis. Então, quando Apolo fala
a respeito do Messias, que Jesus é o Messias, e ele usa uma argumentação forte, Apolo está ensinando que Jesus veio realmente oferecer uma nova vida para o ser humano, para toda a humanidade, para todos aqueles que ouvirem a respeito de Jesus como Salvador e crerem nele como seu Salvador, terão o que ele lhes oferece, o que ele lhes conquistou, ou seja, perdão dos pecados, vida, comunhão com Deus e vida eterna no céu, plena, feliz, sem dor, sem sofrimento, sem tristeza, sem nenhuma marca do pecado, porque o pecado já não existirá mais. Cristo o pagou e nos confere quando nós recebemos o dom da fé em Jesus como Salvador, e nesta fé nós somos firmados e fortalecidos e perdoados. Que mensagem maravilhosa! Você conhece Jesus corretamente? Ou você conhece Jesus como um homem que traz prosperidade, um homem que cura as pessoas das enfermidades simplesmente, um homem que é evoluído, um espírito evoluído? Este não é o Jesus que Apolo pregou e muito menos está na Bíblia. O Jesus que está na Bíblia é aquele que veio nos salvar, que veio nos libertar da condenação. Deus, sim, Deus está presente na humanidade desde a sua criação, porque Ele a criou e cuida dos seres humanos, mesmo aqueles que não são filhos, os mantendo, os abençoando, mas a bênção especial de filho só recebe aquele que está unido em Cristo. Eu te convido, caso você ainda não creia em Jesus, caso você ainda não conheça Jesus corretamente, para que busque suporte, apoio, ajuda, busque a orientação de um pastor, eu me coloco à sua disposição, ou de alguém que realmente pode te ajudar, assim como Apolo ajudou os irmãos de Éfeso, os irmãos de Acaia, assim como o apóstolo Paulo pregou o evangelho, fez viagens missionárias, esteve com as congregações, e assim como tantos outros pastores e apóstolos de todos os tempos foram usados por Deus e testemunharam a fé que eles tinham, o conhecimento que eles adquiriram no estudo das Escrituras, para assim ajudar outros, assim como você está sendo ajudado, para conhecer o caminho que leva à vida eterna. Deus, por meio de Jesus, esteja contigo, te abençoando com o presente da salvação. Vamos falar com Deus em oração. Meu Pai, te louvamos pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra e de conhecermos um pouco mais quem é Jesus, a Sua obra, o Seu trabalho em nosso favor, seu sofrimento, sua morte, ressurreição, se tornando o nosso Salvador, nos salvando da morte, do poder do diabo e da condenação do inferno, nos dando vida, perdão, vida eterna no céu, nos dando a alegria de podermos participar com todos os salvos da grande festa celestial do retorno à casa do Pai. Nós, Senhor, te louvamos porque já te conhecemos e te pedimos para que quem ainda não te conhece possa ser alcançado por esta notícia maravilhosa. Abençoa, Senhor, o irmão, a irmã que está participando dessa leitura bíblica, que no estudo e na reflexão ela possa ser de grande proveito para a sua vida e também possa se sentir motivada para que, assim como Apolo, também possa sair e fazer o trabalho de evangelização e também de levar a Cristo para aqueles que já te conhecem. Assim, Senhor, que a Tua bênção, a Tua graça e a Tua paz repouse sobre a vida de todos os irmãos que ouvem e participam desta leitura bíblica, deste estudo da palavra. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.
Amém. Deus te abençoe e amanhã nos encontramos novamente.